O perturbador iceberg dos VTubers. Mais um vídeo do Nanuki, é isso aí. Tamo maratonando o canal desse mano. Gosta dos vídeos dele. Vamos lá. Why did my iPhone? Why did my iPhone just try to read Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. out my location? What the fuck was that? Ei, Oh my caralho. god, get away from me! A TwitchCon de 2025. Eita. A TwitchCon de 2025 foi crazy. Foi crazy. Opa, esqueci de pegar o chat aqui. Opa, vamos lá. Ódio tá bom, perfeito. Guiando uma marreta, estava tentando invadir a garagem da casa. Uma avalanche de provas contra um único nome, a pior agência. Que merda assim, hein? Não, é assim. Todo mundo já esqueceu dela também, tá? Ela voltou já a fazer as lives certinho. Diferente dos outros Nossa. icebergs que eu já trouxe, o episódio de hoje traz uma mistura de ficção e realidade de um jeito bem estranho. Os VTubers são pessoas reais e comuns, assim como você e eu, mas que vendem o entretenimento através de personagens fictícios. E apesar do nicho ser, entre aspas, recente se comparado à comunidade otaku ou K-popper, já foram Não, mas é recente assim, mas é mesmo, pô. Pelo menos no Brasil, a maioria dos que é VTuber assim, quer dizer, que é bem grande, eles faziam outros conteúdos, aí depois foi pra VTuber. Só que, tipo, tem alguns que saíram depois que faziam outros bagulho. Tipo, já tinha uma carga. registrados muitos casos bizarros que aconteceram com as pessoas por trás desses avatares. E descendo da ponta até o abismo, vamos conhecer algumas dessas histórias aqui, no iceberg dos VTubers. Ô, louco. E agora a Camada filha um, já a entrou na maior camada mais VTuber. baixa, já por causa que ela está sumida. Quando se pensa no VTuber mais popular do mundo, nomes como a Gura ou a Pécora vêm à mente. Mas a verdade é que essa coroa pertence a uma figura inesperada. Cookie Sursi, com mais de 21 milhões de inscritos. Muitos podem não conhecê-la porque ela não ficou famosa sendo um VTuber. Cookie É, foi construiu o que seu eu pensei império também. com vídeos infantis, focado em brinquedos e jogos. Em 2022, já com mais Ei, de caralho. 17 milhões de É inscritos, esse bagulho aí que cria o estigma de VTuber ser coisa de criança. ela fez uma transição Mas tá bom, sutil, deixa ela. adotando um modelo VTuber para suas transmissões, provando que a magia dos avatares virtuais não se limita apenas ao universo otaku. Superchats. Por anos, um ranking chamado Playboard monitorou todos os canais do YouTube que mais recebiam superchats. O ranking era global e incluía todo tipo de canal. E por muito tempo, quase ninguém além de VTubers apareciam no top 10. Das 10 posições, 8 ou 9 eram ocupadas exclusivamente por talentos da Hololive. Era uma fila de VTubers É claro. acumulando milhões de dólares em doações, enquanto o resto do mundo ainda tentava entender o que era um VTuber. O caso mais curioso é o da Russia. Em fevereiro de 2022, ela foi demitida da Hololive após vazar informações confidenciais da empresa para um namorado. O contador de superchats parou em mais de 3 milhões de dólares, e mesmo assim, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, Russia permanece como a VTuber com mais doações na história do YouTube. Você Quem tá acompanha doido. meus vídeos já deve ter percebido que eu gosto muito de trazer dados específicos aqui, como datas, quantias em dinheiro, Ah, quer ver? números de Ah, inscritos, sai fora. mas a verdade agora é só Perdão, cara, mas esse eu não estou ganhando nada com isso então não. matricular. Mas Não- aproveite não permito logo, um bagulho porque o desse. desconto é por tempo limitado. Muito obrigado, Ebac, por patrocinar esse vídeo. E agora sim, vamos ao próximo tópico. Neuro-sama. Esse é o nome de uma virtual. VTuber que eu acredito ser só o começo de muita coisa do que a gente vai ver na internet daqui pra frente. Neuro-sama é uma inteligência artificial real, desenvolvida por um programador canadense conhecido como Vidal. Seu debut no Twitter veio com uma proposta simples: uma IA fazendo gameplays ao vivo, cometendo erros absurdos, fazendo comentários imprevisíveis e reagitar o chat as maiores em tempo pedradas possíveis. real. A comunidade foi percebendo que aquilo era diferente de tudo que já havia sido feito antes no espaço VTuber. Durante a live, sem qualquer contexto ou provocação, Neuro-sama virou para Vidal e perguntou o seguinte: Do you think I'll ever be real? O clipe virou um debate filosófico Hein? massivo sobre se ela sabia o que estava perguntando, se havia algo ou alguém por trás do código e se existia alguma forma de subjetividade Aliás, como que ele acontecendo ali. conseguiu, Essas botar o modelo assim, nesse bagulho aí de 3D no VRChat, por exemplo? Ele só botou a voz, mexendo a boca e o text-to-speech dela funcionando, ou tipo, deixou também se mexendo o corpo, o modelo? Que aí seria outro nível já, mano. Falar que ela negou que 6 milhões de pães foram assados. Não, mas se você for pesquisar bem, A ausência de resposta foi mais Se for impactante pesquisar do que bem. qualquer explicação séria. Graduações em massa.
Entre 2024 e Pois é. 2025, a indústria dos VTubers testemunhou um dos períodos mais turbulentos de sua história recente. A Hololive Production, a maior do setor, viu uma sequência em comum de graduações que abalou mano. Quanto maior o pico, maior a queda. as estruturas da comunidade global. Essa onda de graduações começou com a Minato Aqua, uma das veteranas mais carismáticas Até da porque cena. os caras não... Quanto menos pessoa contratar assim, às vezes vão ter que pagar e eles vão forçar mais quem já é popular, as top 5, não sei o que, da live lá, se fuder trabalhando. Da geração japonesa. Ela anunciou sua graduação em agosto de 2024, e depois disso, a reação em cadeia começa. No mês seguinte, Watson Amélia, um dos rostos fundadores Aí, ó, da ela também se foi embora. Foda, mano. filial americana, em janeiro de 2025, Ceres Fauna e Sakamata Chloe, em Eu abril, gostava dessa aí, ó, dessa guria aí. Murasaki Shion, que em 2024 havia ficado em hiato prolongado por problemas de saúde mental e física, e o restante eu vou falar mais pra frente. A comunidade contabilizou 8 graduações só em 2024. A justificativa oficial sempre foi a mesma: decisão pessoal ou diferença na direção da empresa, mas alguns casos foram mais explícitos. Shion afirmou que, além das divergências com a diretoria, deixou claro que as condições que a adoeceram não mudaram quando ela tentou voltar. A Chloe alegou ter passado complicações sérias no aparelho vocal. Já a Ryodo Xiao foi diagnosticada com um transtorno de adaptação antes de se graduar. O que Como assim? aconteceu nos bastidores nunca foi revelado completamente. O que se sabe é que a Hololive expandiu seu modelo de negócios de forma acelerada nos últimos anos. Os analistas da comunidade apontaram que essa pressão adicional pesou sobre os talentos que só entraram para streamar naturalmente e se divertir. Em março de 2025, a pressão dos fãs foi grande o suficiente para que o próprio CEO da Cover Corp, conhecido como Iago, emitisse um pronunciamento público, pedindo desculpas publicamente pela saída de funcionários. Só isso já diz muita coisa do que estava acontecendo nos bastidores. E entre todas essas graduações, uma gerou uma reação bem diferente das outras. Não por causa de drama ou declarações públicas, mas pelos anos de silêncio que a precedeu e pelo tamanho da sombra que ela deixou quando finalmente foi embora. Gura. Considerada por muitos como uma das VTubers mais importantes da cena, Gura estreou em 8 de setembro de 2020 como parte da Holomyth, a primeira geração da Hololive EN. Em apenas 39 dias, ela já tinha alcançado 1 milhão de inscritos e em 10 meses ela ultrapassou a pioneira Kizuna Ai, se tornando a VTuber mais popular e influente. Seu diferencial estava na vibe genuinamente caótica e afetiva ao mesmo tempo. Mas a partir de 2022, algo mudou. Os streams foram ficando mais espaçados, os hiatos foram ficando mais longos e as explicações pararam de existir. Em dado momento, ela ficou ausente por quase um ano inteiro, sem nenhum comunicado. A comunidade ficou dividida entre quem a defendia e quem... ela não tinha os 3 canais de VTuber? Ela tinha o que ela fez o primeiro canal dela, sozinha, que eu não esqueci o nome, Gargura. Aí agora é sábado que ela virou indie novamente. Interpretava o silêncio como descaso. O que ela mesma confirmou só na live de graduação é que o peso de ser o maior canal VTuber do mundo afetou sua saúde física nos primeiros anos. Ela disse que passou a ter dificuldades para comer e sofreu náuseas constantes. Em 15 de abril de 2025, ela voltou com a live com mais de 240 mil pessoas assistindo simultaneamente. Nessa live, Gura anunciou que estava se graduando, citando divergências com a gestão e dizendo que isso já vinha se arrastando há muito tempo. O CEO Iago agradeceu e reconheceu que, sem ela, a Hololive talvez nunca tivesse funcionado da forma que funcionou. 3 meses antes de toda essa comoção, uma nova conta apareceu no X, Sameko Saba. Apenas após a graduação de Gura que a Saba criou seu canal no YouTube. O debut oficial aconteceu em 28 de junho de 2025. Já tentando evitar falar o nome do outro canal. Jogar aqui no Hearts 2, emulador. Pois é. 1.000 espectadores simultâneos. Em menos de 72 horas, o canal já... Estão enchendo o saco dela por causa do design de modelo, que é basicamente igual ao anterior. Só que bem mais... você sabe. Tinha 1 milhão de inscritos, um novo recorde absoluto. A conexão entre Saba e Gura nunca foi confirmada oficialmente, mas o timing, o design aquático e a personalidade entregaram tudo. Camada 2, VTuber do ano? A edição do Stream Awards de 2025 anunciou o vencedor da categoria Melhor VTuber, um nome que ninguém esperava: Burt Peanut. A comunidade VTuber... Tecnicamente,
Explodiu. O motivo era óbvio. Burnt Peanut não se considerava um VTuber. Ele não gosta de avatares estilo anime e costuma fazer piadas às custas da própria comunidade. Pra quem não sabe, o prêmio tinha um custo simbólico adicional. Iron Mouse vencia a categoria havia 3 anos consecutivos. Peanut quebrou esse ciclo com um avatar que o próprio XQC descreveu ao vivo como o modelo mais ordinário que existe, saindo direto do Windows 95. E não, a Iron Mouse não ficou em silêncio. Dias depois da premiação... Ah, para, chorou! Se chorou, perdeu a razão. Se chorou, perdeu a razão. Para, pô. Para. Peraí, essas pessoas que tá reclamando, pelo menos segue esse negócio da cultura VTuber, pelo menos? Bagulho? Pô, se chorou, já perde respeito, mano. Se chorou, já perde respeito. Pô, já não tá bom vencer 3 anos seguidos? Durante uma live, ela chamou o ódio da comunidade de cringe e defendeu Peanut publicamente. Tá bom. Por causa disso, os próprios Quem fãs reclamou, no caso? dela viraram seus inimigos. Posts no Reddit documentaram ameaças diretas a ela. Desde do Sonic é mais VTuber que esse cara. E nessa lógica, o gameplay VTuber. A mulher que perdeu o próprio recorde passou a ser mais atacada do que o próprio vencedor que gerou esse escândalo todo. Nimo. Zica. Ela é uma das VTubers mais conhecidas no mundo hispânico, com uma trajetória cheia de altos e baixos, marcada por polêmicas e uma constante luta Nunca pela ouvi falar. privacidade. Em fevereiro de 2021, durante uma Iron transmissão Mouse em tinha que ela parar mostrou... de tentar ser amiga de gente que obviamente odeia ela e as VTubers. Pior que é, mano. Não sei esse bagulho de tentar ser amigo de todo mundo. Tipo, às vezes eu fico puto com o Corey que do nada ele aparece numa treta que, que não tem nada a ver, mano. Ele, tipo, se envolve em a maioria das tretas, assim, do Brasil, mano. Pra quê, doido? mostrava seu dia a dia, Nimo acabou revelando parte Pois de é. seu rosto por um descuido. Esse incidente abriu as portas para uma enxurrada de especulações e, pior, para a circulação de inúmeras vacilo. fotos falsas. No passado, ela chegou a dizer que se sua identidade fosse Mas revelada... eu não considero esse amendoim um VTuber. Pô, mas desde o começo do canal ele usava esse filtro aí? Porque se for assim, tecnicamente é um VTuber. Mas pra mim, VTuber basicamente é o quê? Você seguir o jeito japonês, o quê? Lives caóticas, just chatting, bagulho meio VTuber, dirty jokes, esses bagulho, pô. Pra mim isso que é um VTuber em si. ela fecharia todas as suas contas. Pô, No louco. entanto, com o tempo, sua forma de lidar com a situação mudou, e ela parece ter adotado uma postura mais leve e bem-humorada diante das brincadeiras e dos desafios da sua privacidade. Outro ponto que marcou a carreira da Nimo foi a frase "tinha que ser a Nimo". Essa expressão, que se tornou um meme de ódio, Tinha que ser. surgiu para criticar a VTuber sempre que ela se envolvia em alguma polêmica ou cometia um erro. Um episódio que exemplifica bem essa situação aconteceu em 2020. Pensé que ella quería apoyo. Hice todo lo contrario, perdón. Tenía que ser Nimo. Ay, gente. Ah. Contextualizando, a Nimo tentou ajudar um streamer menor que estava com dificuldades para conseguir seguidores, pedindo para seu público dar um apoio. No entanto, esse streamer menor não queria seguidores fantasmas, e Nimo foi duramente criticada. Y me dicen, ah, tenía que ser Nimo. Ah, tenía que Poxa, ser como Nimo. assim, caralho? Seguidores fantasma aí é foda. Pelo menos o bagulho vai impor. É assim. Eu não sei se o YouTube vai tipo, do nada ganha um monte de inscritos, então deve ser bot. Mas, pelo menos com a enxurrada de inscritos que pode receber, vai fazer com que o canal ganhe pelo menos reconhecimento. Se continuar fazendo conteúdo, vai aumentar o número de visualizações e inscritos. Mesmo que sejam inscritos fantasma. Tipo assim, até uma ingratidão do caralho. Ela considera ele como um gameplay com skin de rato da vida. Bom, tecnicamente não está errado. Nimo de nuevo la cagó. Nimo Eu de nunca nuevo ouvi falar desse Pinochet. Eu só lembrei quando o cara citou aqui que o maluco venceu do ano passado. otra cosa. Nimo de nuevo arruinándola. Pero es que de verdad no sabía nada. Esse momento revelou a pressão e o peso dos comentários negativos que os criadores de conteúdo enfrentam diariamente. Ao longo de sua carreira, Nimo também se envolveu em outras polêmicas, como acusações de assediar uma VTuber iniciante por usar um modelo de avatar parecido com o dela e discussões ao tentar defender ou criticar outros criadores. Em novembro de 2023, ela chegou a anunciar uma aposentadoria discreta, mas continua ativa em outras plataformas. A Ok. graduação relâmpago.
A história de Mano Aloy é um dos capítulos mais tristes Quem é e ao essa? mesmo tempo inspiradores do mundo dos VTubers. Ela foi uma das integrantes da quinta geração da Hololive, mas sua jornada foi interrompida de forma abrupta por um acidente que expôs a crueldade do assédio online. O Eita. problema começou em agosto de 2020, antes mesmo de sua estreia oficial. Aloy, em um descuido, fez uma transmissão de teste em uma plataforma diferente para mostrar seu modelo de personagem a um amigo. O problema é que ele esqueceu de apagar o vídeo, que acabou sendo encontrado por pessoas mal intencionadas. Esse pequeno erro foi o suficiente para que grupos de antifãs começassem uma campanha de ódio. Poxa, como assim? O que teve na live? Tipo, ela fez o bagulho e não colocou público? Eles não apenas espalharam o vídeo, mas também foram atrás de informações pessoais da Aloy, Ô, louco. conseguindo até mesmo seu número de telefone. Ah, não. Ela começou a receber ligações de pessoas Louco. furiosas e ameaçadoras, o que Isso. causou um enorme sofrimento para ela e sua família. Diante da pressão e do trauma, Mano Aloy tomou uma decisão difícil. Em 31 de agosto de 2020, a Hololive anuncia sua graduação. Que Embora merda. a agência tenha oferecido apoio, a decisão final partiu da própria Aloy. Ela Ah. passou apenas 2 semanas como VTuber oficial da Hololive, realizando apenas uma live de estreia. No entanto, a história de Aloy não termina em tristeza. A pessoa por trás da personagem, com uma força e resiliência admiráveis, decidiu não desistir de seu sonho. Ela retorna às lives como uma VTuber independente chamada Derutaya, ou Delutaya. Com Da uma hora. nova identidade e o apoio de uma base de fãs leal que a acompanhava desde o incidente, ela novamente alcançou o sucesso que merecia. Recentemente, ela até se juntou à organização de esportes Scars, mostrando que é possível sim superar as adversidades e continuar brilhando mesmo após experiências Da tão hora. difíceis. Mostrou um modelo antes O da fim hora da e não, se Neobaka. não me engano. É sério isso? Só isso? Só isso que era o bagulho? Ah, vai ser. Obliterei a Neobaka. A Neobaka Obliterei a surgiu como Neobaka um farol de imediatamente. esperança no crescente universo dos VTubers brasileiros. Fundada por Toshirus, Dante Will e Eris, a agência na verdade era apenas um grupo Quem? informal, mas quando a Shisai entrou como CEO, a Neobaka passou a ser vista como uma propulsora de talentos, transformando paixão em carreira. A visão era clara, criar um ecossistema vibrante onde a criatividade florescesse e os VTubers pudessem alcançar seu potencial máximo. Sei. Contudo, por trás das lives e do entusiasmo dos fãs, uma realidade complexa e desafiadora se desenhava nos bastidores. Então, sempre seguíamos o que a gente queria, mas Oh, meu financeiramente nunca deu Turismo, muito resultado. turismo A VTuber. Neobaka nunca atingiu a lucratividade, com todo o faturamento sendo reinvestido Boa na estilo, própria cara, boa estilo. É meio difícil não, quase impossível se você não tiver um certo financiamento externo pra você conseguir prosperar aqui nesse cuzil buraco. estrutura. A burocracia e os altos custos de E manter além do uma mais, eles acabaram se auto-apunhalando em vários aspectos. empresa no Brasil adicionavam uma camada de complexidade. As coisas começaram a piorar ainda mais por causa de uma série de eventos e polêmicas. Vacilão, Toshirus hein? esteve no centro de várias tretas, como a polêmica em seu canal principal e os impactos de acontecimentos como o da Mi Reis. A polêmica que mais mexeu comigo envolveu duas artistas que eu gosto muito, a Amy Cotone e a dubladora Viz Zidek, Ah, que tá de entraram no brincadeira, cara. Hololive tem muito que... Caralho, não tô conseguindo ler o bagulho aqui. Hololive tem muito que acabam rápido. Uma fez algo aleatório e a Hololive acaba com o grupo. Pois é, mano. Teve a M. Cotone. É que ele tá falando aqui. uma briga judicial relacionada a divergências ideológicas e Bagulho mais acusações de random possível. comportamento nas redes sociais. O projeto NeoX, idealizado para novos talentos, também enfrentou dificuldades, com saídas rápidas como a de Torajo e, posteriormente, Esse da mano. Esse própria mano. Amy Cotone, sinalizando que o modelo de expansão não se mostrava sustentável, até que finalmente a Neobaka anunciou o encerramento de suas Clássico. atividades. A decisão, embora difícil, foi um reconhecimento da inviabilidade do modelo de negócios e da necessidade de reorientar os esforços. Camada 3, a TwitchCon de 2025. No mês de outubro, um dos maiores Foda. eventos para criadores de conteúdo se tornou o palco de uma situação preocupante que expôs a vulnerabilidade de figuras conhecidas como Eu só ouvi falar desse bagulho aí, mas o que VTuber tem a ver? Só ouvi falar dessa guria aí que assediaram ela lá. Emiru e Chibiduki. Começando Ah, pelo Chibiduki, se não me engano, ficaram enchendo o saco dela enquanto ela tava passeando com o robozinho lá. Com o robozinho de tela.
admirou. Ela sofreu uma tentativa de beijo sem consentimento durante um encontro com fãs. Esse episódio fez com que a organização da TwitchCon aumentasse drasticamente as medidas de segurança. No entanto, essa rigidez acabou criando um problema para os VTubers. Tibidoki, que usou uma máscara para proteger sua identidade, foi parada por seguranças que exigiram que ela retirasse a máscara para identificação. O problema era que não havia um local privado para isso. Ela foi pressionada a mostrar o rosto em uma área pública, com diversas câmeras de segurança e pessoas. Mas. Pera, ninguém sabia do rosto dela até então. Só se ela proclamasse que era ela. Eu sei, ainda é pai, ainda tem o risco, mas. Ao lado transmitindo ao vivo. Além da questão da identidade, Tibidoki relatou que seu sistema de pulseiras Ah, para isso aí eu não sabia da Shibidoki, então eu fiquei maluco. Deve ter sido outro evento que aconteceu isso. Eu falei. Twitch não funcionava, e por causa disso, os seguranças a impediram de entrar em seu próprio evento. Presentes de fãs como Doido. cartas e doces foram jogados fora sob a alegação de ameaça de pomba, sem nenhuma verificação adequada. Houve Mano. até boatos de que a equipe do evento disse aos fãs que o encontro da Tibidoki havia sido cancelado por uma doença, sendo que ela estava lá, tentando resolver todos os problemas. Esses acontecimentos mostraram que a TwitchCon não estava Twitch, preparada. né, mano? Sempre a Twitch. A gente ama o Vitor. A Twitch ama poder com. Para lidar com as Os necessidades específicas dos criadores. VTubers, que dependem do anonimato Aliás, absoluto eles fizeram umas novas políticas bem bosta agora. Novamente. para sua segurança. O escândalo VShoujo. Cara, essa foi boa. Essa treta aí. Em 2025, uma das maiores agências de Esse VTubers do programa teve no Ocidente Brasil entrou também. em colapso Claro que em sim. menos de 72 horas. A VShoujo foi fundada em 2020 com uma proposta direta, dar autonomia real aos criadores. Os VTubers mantinham os próprios canais, sem controle de conteúdo nem censura corporativa. Era um Então? modelo que todo VTuber queria e o motivo pelo qual os maiores nomes do nicho foram para lá. E isso pelo menos até o mês de julho. No dia 21, Iron Mouse publicou um vídeo chamado Por que eu saí da VShoujo. O que aconteceu foi que o dinheiro arrecadado no Asubaton beneficente, destinado integralmente a uma fundação de saúde, havia sido desviado para um bolso de um único homem. O valor? Mais de 500 mil Você tá dólares. O CEO Justin Inácio admitiu que o valor foi gasto para benefício próprio, alegando não saber que era uma verba beneficente. Os streamers presentes na live desmentiram essa versão em tempo real, provando que o Justin estava lá, só assistindo o dinheiro entrar na conta. Os calotes vieram à tona na sequência. Keyson revelou numa live que não recebia salário desde setembro de 2024. Quase Poxa, já um pararam ano de fazer o trabalho já. Já metiam o broca no trombone. Ah, não, vai tomar processo. Não é- se é verdade, então não tem que fazer essas porra não, mano. Pelo menos nos Estados Unidos. trabalho sem pagamento. A partir daí, outros criadores se juntaram para confirmar situações semelhantes. Eles não deram datas específicas, mas as denúncias seguiram o mesmo padrão de atrasos de pagamento. A denúncia mais grave veio da cosplayer Kaho Shibuya. Ela alegou que um funcionário da VShoujo compartilhava informações privadas dos criadores com pessoas de fora da agência, incluindo fotos Doido. reais, status de relacionamento, dados pessoais, tudo sem consentimento. O elenco inteiro foi embora em apenas 3 dias, até que o CEO que deu início a todo esse escândalo anunciou o encerramento oficial da VShoujo. Vacilão, mano. A garota muda. Puta merda. Se liga na história. Um avatar de uma garota surge na comunidade VTuber e rapidamente conquista o coração de milhares de pessoas. Ela participa de colaborações, interage no chat e está presente em grandes transmissões. Mas há um detalhe que a torna única e ao mesmo tempo gera Uma uma onda. VTuber muda, mano. Interessante, mas como que vai fazer o bagulho? O grupo morreu, vários VTubers saiu dele. É, pelo menos eles conseguiam fazer o trabalho fora do VShoujo. De empatia. Ela nunca diz uma única palavra. Essa era a Asria, uma figura que se tornou um fenômeno de popularidade, Engraçado. especialmente na comunidade hispânica. Por não conseguir falar, ela se comunicava apenas por texto ou gestos de seu modelo 2D, enquanto conseguia ouvir atentamente o que os outros diziam. Essa condição, embora Da rara, hora. foi um pilar de sua imagem. O público, movido pela boa-fé, viu nela um exemplo de superação no mundo virtual. E a Asria sabia muito bem Doido. como usar essa atenção. Ela aparecia em canais de grandes streamers fazendo doações generosas, o que atraía os olhares de comunidades inteiras para o seu próprio canal. Os fãs doavam quantias consideráveis para ajudar no que acreditavam ser uma causa legítima. A conexão emocional era tão forte que a E ela Asria usa chegou a aquele iniciar um bagulho lá de motion track, mano. Da hora. relacionamento amoroso com um de seus seguidores, tipo um web namoro mesmo. O parceiro estava completamente apaixonado por aquela garota doce e resiliente que, apesar das dificuldades, nunca mostrava o rosto em videochamadas para proteger sua privacidade. Ué, Mas então como que vai dar certo uma porra dessa?
Então é só passatempo nessa bosta, então. Como todo mistério, as rachaduras começaram a aparecer. A primeira falha veio de onde ninguém esperava: as notificações do PayPal. Alguns doadores notaram que o nome Pois é. vinculado à conta de Azria não era de uma jovem, mas sim de Shiro EDM, o nome de um canal de música eletrônica desconhecido. A E- partir daí, a investigação da internet foi implacável. Mano, se você der uma chance, se der uma chance pro erro, você tá fudido. Uma chance pro erro, você já cai na armadilha já. Tá fudido já. A verdade que surgiu foi um choque para todos. Azria não era uma garota Não, droga! Não! Porra, não. e muito menos era muda. Por Porra. trás do avatar estava um homem que orquestrou cada detalhe da face para ganhar fama e Que dinheiro. bosta, Ele não mano. só enganou milhares de seguidores com a doença Nossa, que inexistente, brutal. como Brutal. Brutal, não sobrou nada pros inscritos. também manteve um relacionamento falso com um homem que acreditava estar namorando uma mulher. Que Após a vacilo, máscara mano. Pelo menos deu divertimento pra rapaziada que tava seguindo. cair, ele tentou salvar a reputação realizando uma live mostrando o rosto, mas foi descoberto posteriormente que, na verdade, ele havia pedido a uma amiga para se passar por Azria na câmera. O cara Muda, mas o canal focado em dança e vídeo. Para TikTok e Shorts. Ah, interessante. não tinha mais saída. Ele tentou se desculpar em Nossa, que vacilo, mano. podcasts e até tentou recomeçar sua carreira mais de 10 vezes. Em uma dessas tentativas, ele criou um perfil chamado Alexandri, fazendo algumas lives mostrando o seu rosto real. Porém, ele nunca mais conseguiu ter o mesmo alcance. Claro que não. Camada Nossa, 4. que vacilo, mano. Se não tivesse nunca esse site de menstruação. Esse site aí eu tô ligado, mano. Tava até pensando em fazer um collab com uma colega aqui pra gente meter do louco. Meter do louco aqui e ficar falando desse site aqui. O site Vai. de menstruação. Ai ai. Em janeiro de 2026 foi descoberto um site chamado ovo.moi, Resenha. que tinha um Você objetivo pensou que era a garota, mas na verdade era eu. muito bizarro: monitorar o ciclo menstrual e a ovulação de VTubers Esse femininas. site aí é. Cara, não dá, eu tô muito desconfortável. O site funcionava de uma maneira peculiar. No passado, mas essa merda. Da gravação de. Resenha, mano, resenha. Ele não invadia Resenha. sistemas ou Resenha. roubava dados privados. Em vez disso, ele usava informações coletadas Se de não tá forma roubando dado privado, então é descuido. pública. Os usuários e o próprio criador do site analisavam clipes de transmissões ao vivo, postagens em redes sociais e até mesmo mudanças de humor das VTubers. Puta Se uma merda. criadora mencionava estar com cólicas, se sentindo indisposta ou irritada durante uma live, esses detalhes eram usados para prever seus períodos Mano, menstruais e dias de Até a Azul tá ovulação. nesse. Eu vi. Eu vi. Com isso, o site exibia calendários coloridos para várias VTubers mostrando essas previsões. Embora os dados fossem tirados de falas e comportamentos Que públicos, a organização e exibição dessas informações sem consentimento foram vistas como uma invasão grave de privacidade. Tecnicamente não é invasão de privacidade, isso é verdade. Tá mais pra tipo. Pô, isso aí pode ser considerado injúria? Porque é verdade. Ou pelo menos seria. Esse no caso aí. Cara, processar pra um bagulho desse tem que ser muito doente da cabeça. Mas tipo, isso aí entraria como o quê? Isso entraria como. Até o criador da Neurosama tá lá. Aí é foda. Isso aí é imbecil. Não, isso é engraçado pra caralho. Muitas VTubers se manifestaram expressando nojo e desconforto com a situação, e algumas pediram explicitamente para não serem incluídas nesse tipo de rastreador. O criador do site tentou justificar seu projeto como algo informativo ou até mesmo engraçado, mas essa defesa só aumentou ainda mais a indignação geral. O escândalo Cinder. Esse Achei foi um dos resenha. casos mais documentados Assim, é da muito de mau gosto, mas é resenha. história do nicho, envolvendo Bagulho bem manipulação whatever. emocional e sabotagem. Em 26 de abril de 2025, uma artista chamada Nonoless publicou um documento no X detalhando 3 anos de Segura essa manipulação. pedrada aqui, Em ó. menos de 24 horas, o texto acumulou quase 3 Nossa. milhões de visualizações. Na sequência, Eu fiz até uma vários notícia outros lá no Taverna, documentos denunciaram coisas semelhantes. É possível encontrar alegações de criadores como Bao, Silverveil, Spite, um animador chamado Sek, Rainy e Aru, uma avalanche de provas contra Quem é um único nome: Cinder. Ela era uma das VTubers mais respeitadas do circuito indie ocidental, conhecida por um design marcante e uma comunidade fiel. A pessoa responsável por proteger essa reputação era o Redacted, ou Red, que era não só o seu gerente, mas também o seu namorado,
um fato que a VTuber depois tentou jogar a Van Beats bomba pro revelou cara. durante o escândalo. O documento da Nonoless Nossa, cobria mas 3 anos de responsabilidade estranha. conversas no Discord, de 2022 a 2025. As mensagens mostravam Red pressionando a artista a rejeitar comissões de outras VTubers sem dar qualquer justificativa. O Essa Red roubada. tentou fechar um Eu não contrato sei de qual é o exclusividade desfecho não dessa história. remunerado, acrescentando muito, uma lista sinceramente, negra de também não. clientes e usando a linguagem emocional de forma calculada. A frase "você é nossa artista mais importante" aparecia sempre antes de alguma nova exigência ou da difamação de algum VTuber rival. Quando Tá Nonoless questionava as demandas, ela era simplesmente ignorada. Os alvos eram selecionados com cuidado. No caso de Bal, Red pediu que Nonoless cancelasse um modelo de live 2D já em andamento, alegando que Bal havia, entre aspas, sequestrado editores da equipe. Bal louco. publicou seu próprio documento refutando cada acusação com prints. Outra vítima de manipulação foi a Shy Lily. O Red afirmou para Nonoless que a Shy Lily estava ignorando a Cinder depois de receber uma raid. Porém, logo depois, um clipe da tava própria fazendo live da bagulho. Shy Lily derrubou a afirmação de Red em segundos. No corte aparece ela agradecendo a raid ao vivo por mais de 1 minuto. O caso mais grave aconteceu com a Silver Veil, chamada de VTuber número 1 no documento original. Em determinado momento, a Cinder pagou do próprio bolso para que a Nonoless se recusasse a aceitar qualquer comissão de Silver Veil. O motivo disso era porque a Silver Veil havia recusado collabs de forma educada. Apenas isso. As duas mal se conheciam pessoalmente. E ainda havia o caso da Spite, uma VTuber que entrou na lista negra sem jamais ter interagido com a Cinder. Eles cismaram que a Spite copiou o design do modelo da Cinder. O documento Ah, é bem parecido, na verdade. de Spite provou com O que dados acontece é que essa Spite aí chegou primeiro que a Cinder, não é? Não me lembro bem, é isso. que ela já tinha um design antes mesmo da Cinder divulgar a dela. Pois No é. fim, a Cinder transferiu a maior parte da culpa para o Red. Porém, Shy Lily respondeu É sempre transferência de culpa, é claro, sempre. com prints, mostrando que Cinder agia de forma independente em diversas situações. Depois de algumas declarações e hiatos, a Cinder volta fazendo uma live chorando e dizendo que o Red não faz mais parte da sua equipe. Mas os dois ainda continuam namorando. Hoje a Cinder continua ativa, mas boa parte da comunidade continua assombrando por causa do escândalo. Riroron. No final de 2023, a comunidade VTuber foi pega de surpresa com a notícia da demissão de Riroron, uma das estrelas da agência Idol Corp. A agência divulgou um comunicado Caralho, detalhando mano, eu não sei de nada de VTuber, pelo amor de Deus. as ações Só os bagulho que estoura mesmo. para o desligamento da Riroron. As acusações eram pesadas, dentre elas o uso indevido de substâncias durante as transmissões, Ô, louco. encontros secretos com fãs e até um relacionamento proibido com um membro da própria equipe da agência. Esse último, Poxa, como assim proibido? Pode? Quer dizer, não deveria, né, mas... inclusive, também foi demitido. A agência alegou que a Riroron havia violado seu contrato de diversas maneiras, comprometendo a Pô, que imagem da vacilo, hein? empresa e a segurança da comunidade. No entanto, a forma como a Idol Corp expôs esses detalhes gerou uma onda de críticas. Muitos questionaram a ética da agência. Afinal, Riroron estava sob um acordo de confidencialidade que a impedia de se defender publicamente. Foi daí que ela teve a ideia de confirmar a demissão sobre outra identidade, Kyoresu. E nesse outro canal, ela deixou claro que a agência havia ultrapassado os limites ao tornar público aspectos tão pessoais da sua vida. Agora vamos aos detalhes que vieram à tona. As Pô, substâncias como que pode existir um contrato que te impede de você fazer certas coisas, tipo, você não pode se defender? Ou, tipo, no parque da Disney não tem tem um contrato que, tipo, se você assina o Disney Plus, você não pode processar o uso do parque da Disney. Caso você passe mal no parque da Disney, caso você, como um bagulho, passe mal, sofra um acidente nos brinquedos, você não pode processar ela, caso que você tenha o Disney Plus. Ou tipo, qual que era o outro bagulho? Ou do Nintendo Switch. A partir do momento que você compra o Nintendo Switch 2, se você desbloquear o bagulho, nós podemos bricar o seu videogame na hora. Mano, que porra é essa? Como que isso sequer é legal? que a agência insinuou serem drogas eram na verdade pílulas para dormir. Riroron as usava em lives e a sonolência que causava era parte de sua persona. Embora não fossem ilegais, o uso de qualquer substância que alterasse seu estado em uma transmissão poderia ser visto como uma quebra de contrato. Sobre os encontros com fãs e a temática
A situação era mais complexa do que parecia. Riruron fazia transmissões de ASMR com conteúdo Aí é sugestivo, foda. onde ensinava situações provocativas como se estivesse traindo os espectadores. Isso, combinado com a acusação de encontros presenciais e aceitação de presentes caros, levantou sérias questões sobre os limites da interação entre VTubers e seu público. E para completar o cenário, o relacionamento secreto com um membro da Pô, mas equipe da esse tudo que tá sendo mostrado aí parece que ele tá, tipo, testando os limites do bagulho, mano. Tá certo isso? Idol Corp, que era casado, adicionou mais uma camada de drama pessoal ao escândalo. A agência, ao divulgar esses detalhes, expôs não apenas a Riruron, mas também a si mesma a crítica sobre a gestão de seus talentos e a proteção de privacidade. Pulpiara. Ela era uma VTuber chilena conhecida por seu conteúdo mais adulto. Em julho de 2022, ela começou a compartilhar notícia devastadora com sua comunidade. Ela estava lutando contra o meduloblastoma, um tipo agressivo de câncer cerebral. Em suas lives e redes sociais, ela detalhava o sofrimento, a fadiga e a necessidade urgente de cirurgias caras. A comunidade comovida se mobilizou em uma onda de apoio e doações, acreditando estar ajudando uma pessoa em uma batalha de vida ou morte. Aí é As foda. doações chegavam. A Pulp continuava a postar sobre sua luta, seus tratamentos e a esperança de cura. No entanto, a verdade por trás de sua história era muito mais sombria. O dinheiro arrecadado, que deveria ser usado para combater o câncer, foi desviado para um propósito completamente diferente: uma cirurgia de redução de estômago. A farsa começou a desmoronar quando Como assim, Pulpiara, redução de estômago? em uma tentativa de provar seus Não é que nem bariátrica, não, né? Você, tipo, remove. Bariátrica, isso funciona tipo, como você tipo, pessoas gordas, vai lá, o estômago expande. Aí vai lá e corta o estômago, costura o bagulho, aí tira o excesso, diminuindo a gordura. Então, eu acho, ela é. Não parece o caso que ela é, sei lá, tem esse tipo de problema. gastos médicos, publicou uma fatura, mas a internet, implacável como sempre, não demorou a desvendar as inconsistências. A fatura apresentava um valor e um código de prestações que respondiam de forma exata ao custo de uma cirurgia de manga gástrica no Chile, e não a de um tratamento oncológico. Ao se sentir pressionada, a Pulp tentou se defender, alegando que a fatura era de sua mãe, usada apenas como um modelo para ilustrar os custos, uma justificativa que ninguém acreditou. Para sustentar a mentira do câncer, Pulpiara também postou fotos onde aparecia careca, simulando os efeitos da louco. quimioterapia. Mas, novamente, a execução foi falha. As imagens mostravam retoques digitais grosseiros, com as bordas da cabeça borradas e se misturando ao fundo. Em uma das fotos, um detalhe chamou a atenção. A haste de seus óculos simplesmente desaparecia, evidenciando o uso de um filtro de cabeça raspada que apagou parte do objeto. Além disso, suas sobrancelhas permaneciam intactas, algo incomum em tratamentos de quimioterapia agressivos. O desfecho foi a queda de sua reputação. Que vacilo. Apesar de suas tentativas de defesa em lives, Pulpiara nunca apresentou provas médicas oficiais e sim rasuras que confirmassem o diagnóstico de câncer. Ela acabou deletando sua conta pessoal no Twitter, e sua história se tornou um triste exemplo de como a manipulação emocional pode ser usada para gancho financeiro, Vacilo, hein? manchando toda Pô, a qual é o confiança da problema? comunidade. Não tem necessidade disso. Entendo. Tem necessidade disso. Tá passando por um problema? Beleza, vai lá, faz o bagulho. E fica fingindo que você tá tendo problema e você vai lá e vai usar o dinheiro pra outro bagulho, mano. Uma hora os caras vai ficar encucado por causa que os caras vão dizer, pra que eu. Pelo menos na internet esses corno vai lá e vai atrás de onde seu dinheiro tá indo, né, o Brasil? Pelo menos os caras na internet que vai lá e dá o seu dinheiro pra. Faz doação do bagulho, eles vai lá e vai querer saber, pra onde que esse dinheiro tá indo? O quê? Tá indo pro tratamento? Aí os caras vai lá. Aí uma hora as suas mentiras vai cair por terra, porra. Pô, se fosse assim, como no resto de outros problemas mais graves. Vou pesquisar VTubers da Sony. Oxe, VTubers da Sony? Teve alguma treta. Quem fala dele? Oxe, VTuber da Sony? VTuber. Camada 5. O efeito borboleta de Taiwan. Ah, Em meu Deus. 2020, a comunidade testemunhou um dos maiores efeitos borboleta da internet, um incidente que mudaria para sempre o cenário da Hololive e a relação entre criadores de conteúdo e a geopolítica. As protagonistas dessa história eram Kiryu Koko e Akai Hato, duas das mais populares VTubers da Hololive japonesa. Em transmissões separadas, mas em um curto espaço de tempo, ambas cometeram o que para muitos seria um erro inocente. Elas simplesmente mencionaram Taiwan como um país. Koko, ao exibir suas análises de audiência do YouTube, Mas se tá separado por categoria lá e Taiwan tá separado de China, é um país.
pode não ser um estado. Eu considero um país. Quando tem um grupo de VTubers que começou em 2021, não sabia. Mostrou Taiwan listado como uma nação independente. Hato, por sua vez, fez uma declaração similar, transformando a situação em um incêndio Tô incontrolável. louco. A reação da China foi extremamente furiosa. Nacionalistas chineses que não consideram Taiwan como um país inundaram as redes sociais e as transmissões das VTubers com uma enxurrada de comentários negativos. A plataforma chinesa Bilibili, que é um mercado crucial para a Hololive, tornou-se o epicentro de uma campanha de ódio. A agência Cover Corp, responsável pela Hololive, viu-se uma encruzilhada, pressionada por ambos os lados. Por causa disso, a empresa decidiu suspender as VTubers por 3 semanas. A medida, no entanto, não agradou ninguém. Fãs chineses a consideraram branda, enquanto os fãs ocidentais e japoneses a viram Pô, isso é literalmente você estar tocando num assunto... Pô, como ousa tocar num assunto tão delicado quanto esse? Sendo que o problema não tem nada a ver com vocês, sendo que é um comentário que está empiricamente em contexto. Algo existe, a Sony faz parte. Maldita Sony, mano. Oblitere a Sony Music. Imediatamente. Oblitere. Mano, que bosta é essa, cara? como uma rendição à pressão de Ô, Pequim. louco. As consequências desse incidente foram profundas e duradouras. A pressão e o assédio contínuos levaram à dissolução da filial chinesa da Hololive, com todas as suas Boa! VTubers Se fudeu agora. se graduando e deixando a agência. Kiryu Coco, em particular, tornou-se alvo de uma campanha de assédio massivo, sofrendo raids constantes em suas lives. Isso a forçou a se graduar em julho de 2021, citando o impacto em sua saúde mental. Mas o efeito borboleta ainda não acabou. O incidente de Taiwan serviu como catalisador para novas regulamentações na China. Em outubro de 2023, o governo chinês introduziu regras que exigem que influenciadores com mais de 500 mil seguidores verifiquem e exibam seus nomes reais em seus perfis. Essa medida, na prática, Mano. compromete a essência dos VTubers, forçando a revelação da identidade real por trás dos avatares. O que começou com uma simples menção de Taiwan Esse o problema. Totalitarismo e... Isso sim é o tal do fascismo. Isso sim é o tal do fascismo. Isso é o totalitarismo, pô. É o Estado Máximo. Isso é o Estado Máximo. Esse é o problema, pô. escalou para um evento que redesenhou Afaste-se. as fronteiras do entretenimento digital, demonstrando o poder da geopolítica até mesmo nos cantos mais virtuais da internet. A pior agência. Existem Neobaca? Oh, meu Deus. algumas é agências, outra. como a infame Wactor, que se destacaram por práticas que chocaram a comunidade. Eita. Essa agência operava sob um modelo de negócios que muitos consideram predatório. Ao contrário de gigantes como a Hololive, que incentivam a individualidade e permitam que seus talentos mantenham projetos paralelos, a Wactor impõe um contrato de exclusividade absoluta. Uma vez assinado, a VTuber estava totalmente amarrada à agência, proibida de criar conteúdo em qualquer outra plataforma ou canal, mesmo que fossem seus próprios projetos pessoais anteriores. Shinolayla, uma das VTubers sob o guarda-chuva da Wactor, Ô, louco. viu-se em uma Todo mundo se situação ferrou no final. Todo mundo se ferrou no final. delicada. Ela foi descoberta Caiu na conta de quem não tinha nada a ver com isso. A live chinesa, os modelos ainda aparecem em jogos, mas não tem live e coisas. Estranho. transmitindo em outra conta, uma clara violação do contrato de exclusividade imposto pela agência. O que se esperaria de uma agência séria seria uma advertência, uma multa ou talvez uma suspensão, mas a Wactor escolheu um caminho muito mais cruel e sem precedentes. Em um ato de retaliação chocante, a agência divulgou informações pessoais e privadas da Shinolayla, Mano. expondo o seu nome real, o seu endereço e Doido. outros dados sensíveis para o mundo. Não satisfeita, a Wactor ainda anunciou publicamente a sua intenção de processar a VTuber, adicionando humilhação na invasão de privacidade. Uma Mano. onda de indignação varreu as redes sociais, com fãs e outros criadores condenando veementemente a atitude da Wactor. A agência foi taxada de antiética, abusiva e desrespeitosa. Isso é literalmente. Você destruir a carreira de uma pessoa online, destruir a imagem de uma pessoa online. Cara, isso é literalmente. O mais importante de uma pessoa é o quê? A sua reputação, mano. Você destrói a sua reputação, a pessoa não tem mais nada. Com a privacidade de seus próprios talentos. E pior, a Wactor já tinha um histórico de práticas questionáveis e já foi acusada de doxar outros talentos, Olha isso, consolidando sua reputação como a pior agência Pô, de que empresa VTubers. da hora, mano. O pesadelo de Camila. Em uma noite como tantas outras, Camila estava em uma colaboração descontraída com outros youtubers, rindo e conversando com sua audiência. Até que, de repente, Essa garota um palhaça. som inesperado Pariu. a assusta.
Sorry, let's just say in this humble abode, if there was someone like knocking on my window. No início, ela tentou ignorar, achando que talvez fosse apenas uma brincadeira, mas a insistência do barulho a fez congelar. Oh my god, look at her little like. Doido? What the fuck was that? Ah, tá. Não, eu tô confundindo com outra VTuber palhaça. What the fuck was that? Ela mutou o microfone e correu para fora do quarto em busca da mãe. O que ela encontrou foi ainda mais assustador. Sua mãe, que já estava atenta às câmeras de segurança, confirmou o pior. Um homem, empunhando uma marreta, estava tentando invadir a garagem da casa. Os gritos do invasor ecoavam do lado de fora, enquanto Camila e sua mãe se escondiam aterrorizadas. Por muita sorte, a polícia, que já estava patrulhando a área devido ao aumento de incidentes, chegou rapidamente. As sirenes se aproximaram, os gritos cessaram e o homem foi preso no local. Mas a história não terminava ali. Dias depois, Camila trouxe uma revelação chocante para sua comunidade. O Stalker, agora sob custódia, confessou ter plantado um dispositivo de rastreamento em um presente que ele havia entregue a ela em uma convenção de fãs de VTubers. Aquele gesto de carinho aparentemente inocente era, na verdade, uma ferramenta de vigilância, permitindo que o perseguidor soubesse sua localização e planejasse o ataque. O impacto na vida de Camila foi imenso. Ela compartilhou que estava presa no mesmo pesadelo todas as noites. Ela disse que não aceitaria mais presente de fãs e não participaria de futuros encontros presenciais. O Stalker foi acusado de perseguição, tentativa de arrombamento e uso de dispositivo de rastreamento, e sua identidade nunca foi revelada publicamente. O crime de Gaou. Em meados de 2025, não só a comunidade VTuber, como também a indústria de jogos japonesa foram abaladas por um escândalo envolvendo o artista Gaou. Ele era muito conhecido por ser ilustrador original da famosa VTuber... Ah, sim. Esse aí não é o maluco também que fez os bagulho de... Porra, eu esqueci o nome. De Azulene? Azulene não, o outro lá, Bro Archive. Não é ele que faz o bagulho de Bro Archive, vindo né? atuar com a da Hololive, e também de sua nova identidade independente, Sakuna Yuki. O Gaou apareceu de forma chocante durante uma transmissão ao vivo do youtuber japonês Korekore, no final de junho. O Gaou participou de uma chamada e confessou ter cometido crimes sexuais graves. Ele admitiu ter mantido... Quê? Por quê? relacionamentos com menores de idade, incluindo uma menina de 14 anos. Sabe quantos anos o Gaou tem? 40. Para piorar a situação, ele revelou que usava essas experiências reais como inspiração para criar obras adultas. Ele também confessou que escondia o fato de ser casado e que havia vazado... Mano! Deu uma olhada no vídeo acima do Kurekure. Pelo que entendi, ele tem 40 anos e tava estudando uma menina de 14, agora com 17. É casado, tem esposa e filhos. Por quê, mano? É sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Por quê? Menina de 14 anos não sabia de nada e ele disse, só encostou em outra menina de... vazado informações confidenciais sobre as VTubers com quem ele trabalhava. A confissão ao vivo causou e que é esses indignação outros bagulho que ele tá usando de sorte esse aqui no fundo? É o bagulho que ele trabalhou também? imediata e teve consequências rápidas e severas para a carreira do artista. A Nintendo, conhecida por suas políticas rígidas, agiu rapidamente no jogo Fire Emblem Heroes. A empresa removeu todas as ilustrações feitas por Gaou para os personagens Mae e Chiki, anunciando que elas seriam redesenhadas por outros artistas. Já no mundo dos VTubers, a resposta também foi dura. Sakuna Yuki, que trabalhava com ele, emitiu um comunicado cortando todos os laços com o artista e anunciando que procuraria um novo ilustrador para refazer sua personagem. Mais um dia tá maluco, cara. Esses bagulho que é escândalo pra caralho, acontece todo ano. Mas não é todo mês, não. Se espalhou por outras empresas, como a Kadokawa e a DMM Games, que cancelaram projetos, retiraram livros de circulação e substituíram as artes de Gaou em diversas séries. A carreira do artista desmoronou completamente, resultando no encerramento de suas contas em redes sociais e plataformas de arte. Se você chegou até aqui, comenta o caso que até voltou a fazer mangá depois da prisão. Pô, tem um monte de autor aí que voltou a fazer os bagulhos depois da prisão, mano. E o Oda tá lá defendendo. Mano, o meu colega, eu sei que ele é criminoso, assim, mas ele é importante pra mim. Vocês têm que respeitar isso. Pô, é essa, Oda. Aí o Sigma Araki vai lá e mete a pedrada. Quando a Jump tentou obrigar ele não, obrigou ele a fazer uma arte de comemoração de 30 anos. 30 ou 40 anos de Samurai X, ele foi lá e fez um desenho bosta do protagonista do anime. Sinto que faltou muita coisa, mano. Sinto que faltou muita coisa. Muito bom, mas acho que podia ter citado o caso da Alive.
que foi a primeira agência de VTuber BR que existiu. Lá pra 2020, infelizmente acabou pela má gestão. Sempre a má gestão, falta de dinheiro. Odeio amigo de 2 caras com crimes de menor. Claro, gosto de VTuber, mas eu tenho que admitir que essa comunidade acontece muita coisa bizarra. Correção, fundador. Eles. Ok. Em resumo, o problema das VTubers não são elas, são outros que não gostam delas. Hein? Como assim, caralho? Cara, VTuber infelizmente é um nicho muito estranho e perturbador. Acho charmoso e divertido, mas é cada situação absurda que esse pessoal passa. Mano, o problema são as pessoas, mano. Esse lugar, o nicho VTuber, ele fomenta esse tipo de bosta aí. Por causa que ele sabe que o bagulho já tem um nicho que é o quê? O nicho otaku, que eles vão lá e eles financiam o bagulho. Eles vão lá e gastam dinheiro, que eles vão lá e é um público engajado, eles fazem o quê? Eles fazem uma guerrinha de tipo, vou foder esse aqui pra não perder meu espaço, é, vou acusar falsamente isso aqui pra ver se me beneficia, não sei o quê. É uma entrega atrás da outra que não tem muito sentido. Nesse caso da Cinder expõe uma porra dessa. Ou tipo, esse tipo de pessoa aí, as VTubers assim, quando cresce muito rápido do nada, acontece uns tipo de merda de ser o bagulho de subir pra cabeça. Aí dá essas merda aí. É só mais uma comunidade da internet. Pois é, e se eles tratassem bagulho que nem fosse os bagulho de anime, assim, que nem fosse bagulho japonês, é melhor, né? Até deu uma carreira de. Caralho, mano, um Oda até deu a carreira de sucesso. Vez a Jump deixa ele fazer Toriko, eu, Nova e status com One Piece.